Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o podcast Conexão e Transformação no quadro Momento Psicanálise, com Tatiana Rocha Lima conosco. E hoje nós estamos entrando em um processo muito importante dentro da nossa metodologia, que é o segundo pilar, o outro. Trabalhamos o eu, agora estamos indo para o outro. E nesse outro, o primeiro valor que nós vamos trabalhar é a empatia. Um valor tão importante, tão esquecido pelas pessoas ou às vezes confundido, porque é um valor complexo, ele não é tão simples quanto parece. Tati, como que a psicanálise traz essa proposta de empatia para nós? Esse conceito é um conceito muito rico e muito importante para a gente pensar. Na psicanálise, na prática clínica, é um conceito muito bonito até da gente pensar, né? Como é que a gente pode estar no consultório e desenvolver a empatia. Tem até um psicanalista húngaro, que se chama Ferenczi, que ele desenvolveu muito sobre a teoria, sobre a importância da empatia na prática clínica, que é manter uma postura muito ética, mas ao mesmo tempo próxima do paciente, como isso favorece o pensar, né, da dupla ali no trabalho. Mas não só falando da teoria da psicanálise, Lívia, o conceito de empatia é um conceito fundamental para a gente pensar em como a gente se torna humano, como a gente se torna gente. E um outro psicanalista que eu gosto muito, que norteia muito a minha prática clínica, que é o inglês Winnicott, ele desenvolve todo um pensamento de como a gente se torna gente e de como a empatia ela é uma capacidade que ela é desenvolvida e que a empatia ela nasce do berço, ela nasce do colo, desde os nossos primeiros cuidadores. Então, como é que a gente pode pensar isso? Quando a gente tem um bebê, né, quando a gente se dispõe a cuidar de um bebê, a gente tem ali um ser primitivo, com necessidades básicas de cuidado, e a gente precisa de que um adulto se responsabilize por aquele bebê. E aí não só pelo cuidado pediátrico, vamos dizer assim, né, de alimentação, de higiene, de proteção, mas um responsabilizar-se pelo indivíduo que aquele bebê vai se tornar. Então é um cuidar mais amplo, que envolve também uma disposição emocional. E para a gente fazer isso, o cuidador responsável, mãe, pai, aquela pessoa que está ali para o bebê, ele precisa de ter um olhar empático. Por que é isso? Uma presença empática. Porque o bebê, ele não consegue falar o que ele quer, ele não consegue falar o que ele está sentindo. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai tentando identificar o que é aquele choro. A gente tenta identificar o estado que o bebê se apresenta. Então, por tentativa e erro, a mãe, né, eu vou falar mãe, mas é o cuidador, a mãe vai entrando em sintonia com aquele bebê. E é muito bonito o que vai se desenrolando. Porque aí a mãe identifica, esse choro é de fome, esse choro é de cólica, ele está com sono, ele está irritado. Então, nessa presença viva, o bebê vai se sentindo cuidado e ele vai introjetando a presença fundamental do outro. Então, quando eu estabeleço uma relação de mutualidade, de troca, né, mesmo primitivamente, como eu estou falando para você, eu vou percebendo que o outro tem um espaço no mundo, que o outro tem um espaço fundamental na minha vida. E é muito bonitinho a gente observar, quando a gente observa o bebê, porque quando ele é pequenininho ainda, 3, 4 meses, essa cena não é incomum. O bebê às vezes está sendo amamentado pela mãe, né, ou está mamando uma mamadeira, e naquela troca de olhar, naquela sutileza, o bebê às vezes leva o dedinho para a boca da mãe. Né? Aquilo é uma expressão já que ele quer dar algo
para a mãe em troca. Então, aí vamos imaginar que essa teia, né, vai ficando mais rica e as trocas vão ficando mais espontâneas, porque o bebê começa a ter uma certa percepção, né? Claro que isso não é consciente, mas de que quem cuida dele tem algum sentimento. E quem cuida dele é afetado e tem um estado de humor que pode mudar, tem uma energia ali que muda, e o bebê tendo consideração, ele se aproxima empaticamente também da mãe. Então essa é uma troca. Então a gente vai sendo cuidado, a gente vai recebendo o bom disso e a gente vai ampliando a nossa visão para o mundo e aceitando que o mundo tem um efeito muito direto em quem a gente é, no que a gente sente. E esse cuidado mútuo vai desenvolvendo na gente a capacidade de empatia. Então, não é que brota, né, do nada. Algumas pessoas realmente têm uma capacidade maior de ter esse olhar empático, mas a gente está falando de uma capacidade que é desenvolvida. Então, a empatia, ela é a capacidade de um olhar empático, de uma postura empática, ela pode ser entendida como um sinal de saúde emocional. Porque a empatia é diferente de simpatia, né? A simpatia a gente sente muito por uma identificação cruzada. Tem alguma coisa ali no outro que me é semelhante, ou que eu admiro, que me faz bem estar perto, e pela simpatia, eu posso querer me aproximar. E a empatia é um a mais, porque a empatia me faz perceber o outro como um outro que tem diferenças. E através dessa diferença eu também me conecto, porque eu respeito um lugar diferente, uma maneira de sentir diferente, mas essas diferenças não me afastam. Essas diferenças me colocam com o outro, e inclusive desenvolvendo a capacidade de sofrer com. Então, é uma postura mais acolhedora, uma postura mais respeitosa, uma postura que desenvolve uma noção de estar no mundo com os outros e não sozinho. Perfeito. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui dentro de alguns aspectos, porque ela é cultivada, como você falou, ela pode ser desenvolvida, né? Ela não brota simplesmente. E nesse desenvolvimento dela, para além da família, né, buscando isso, o que seria interessante para deixar, até para que os pais pudessem pensar um pouquinho, é, dicas de como desenvolver nas crianças, porque hoje eu percebo que alguns pais colocam as crianças numa bolha. Fica nessa bolha da família, do que a família acredita, dos valores da família, do que a família quer. Até politicamente a gente viu isso nas últimas eleições, né? Bipartindo-se famílias, às vezes dentro desse mesmo processo. Mas como sair dessa bolha e conseguir olhar o outro para além da família e ter esse olhar empático? É um exercício difícil. É um exercício difícil, porque é natural do ser humano, né, do nosso funcionamento, que a gente caminhe para o que é semelhante. As nossas diferenças, muitas vezes, são difíceis da gente lidar. Então, a gente acaba se afastando, né? A gente vai muito por uma questão de defesa para o que é igual, né? Para o que é semelhante. Então, nesse contato com o diferente, eu sou mais exigida emocionalmente, porque eu vou me frustrar, eu vou sentir raiva, eu vou querer que o outro seja como eu vou querer eliminar as diferenças, né? E o que você fala sobre a criança, mesmo a gente pensando que é uma capacidade desenvolvida que fundamentalmente vem desse núcleo familiar, essa capacidade, quanto mais novos nós somos, Lívia, maior flexibilidade a gente tem
né? Se eu não acreditasse na capacidade de transformação individual, independente da idade, eu não conseguiria trabalhar com a psicanálise, né? Então, esse olhar que promove, que enxerga a capacidade de transformação e de crescimento do indivíduo, isso faz com que a gente pense que é possível desenvolver a empatia. Agora, dicas práticas, olha como aí você me complica, né? Porque eu não sei se existe exatamente algo que eu possa falar que realmente funcione. Porque vamos pensar como é contraditório. Se a gente tem uma criança que na escola, né, que a escola é um ambiente que favorece muito a vivência verdadeira, espontânea com as diferenças. Se eu tenho na escola uma criança que tem na sala de aula, o que tem numa sala de aula? Vai ter cada um de um jeito, cada um aprende de um jeito. Tem um coleguinha que tem um brinquedo, o outro não tem. Tem as diferenças físicas, tem as diferenças familiares, tem as diferenças de gosto. Então, se eu tenho a criança vai se identificar e ela vai ter até aquela turminha ali dela. Mas se eu tenho uma escola que se atenta a isso, a misturar os grupos, a misturar os pares, a fazer com que a criança se sinta estimulada a conviver com todos os colegas, e isso é fortalecido em casa pela família, já é um ponto positivo, porque a família também está dando o recado de que não precisa de ser tudo do mesmo sempre. A família acaba construindo um ambiente que valoriza essa troca. Então, são pequenas sutilezas, né, que a gente tem como responsável, né, o adulto responsável, é papel dele observar como ele está participando ali do desenvolvimento da empatia ou não da sua criança. Porque se os pais não são empáticos, fica muito difícil deles enxergarem que eles estão desenvolvendo também filhos talvez com uma rigidez emocional maior. E aí, Tati, para a gente ir caminhando para o encerramento, seria interessante, então, as escolas pensarem, enquanto esse ambiente de socialização, de fazer enxergar o outro, talvez de uma forma mais ampla, pensarem também em um movimento de educação para esses pais, de tentar trazer uma reflexão para esses pais, para auxiliá-los no processo de desenvolvimento dessas crianças? Ah, sim. Eu acho que hoje existe uma cultura muito mais inclusiva, né, e que consegue enxergar o valor da inclusão. Não uma inclusão burocrática, mas uma inclusão que promove, que facilita o crescimento de indivíduos mais humanos, né? Porque essa, na verdade, é a base da democracia, né? É o respeito pelo outro. Então, acho que hoje existe um ambiente que favorece, né? Pensando num ambiente escolar que favorece, a dificuldade é colocar em ação, né? Mas quando a gente fala da escola, hoje os pais são mais convocados para estarem presentes nas escolas, existe uma cultura que fala mais da importância do olhar dos pais, da presença ativa, viva dos pais na educação dos filhos. Então, eu acho que a gente tem ferramentas hoje que favorecem. A importância é que isso não fique só na teoria, é que cada um consiga refletir sobre o que realmente pode ser plausível de transformação, e uma transformação que chega em toda a sociedade, né? Não só na escola. Tati, eu te agradeço por mais esse momento e a gente quer convidar vocês a fazerem parte desse movimento de disseminar esses valores e empatia. Gratidão, querida, e até o mês que vem. Eu que agradeço, até. Tchau, gente.